Amados, nós estamos fazendo uma série de pregações falando sobre discipulado. Toda vez que eu penso em discipulado, eu lembro do Samuel, meu filho mais velho, quando ele pega meu sapato. Eu tenho mania de deixar o sapato na porta de casa e entrar descalço. E ele pega meu sapato, de vez em quando ele até pega a minha pasta. Ele fala: papai, estou indo trabalhar. Daí me copia. Eu acho muito legal. Os filhos olham para nós e nos imitam. Mas não é só criança que faz isso. Nós estamos constantemente imitando outras pessoas. Nós imitamos as roupas, nós imitamos os hábitos de consumo. Né, Mateus? Mateus gosta de dança. Né, Mateus? Nós imitamos o sotaque. Você já percebeu que a gente pega sotaque? A primeira vez que eu passei por quase um mês no Nordeste, passei dentro do Ceará. O sotaque do cearense é bem específico, bem específico. E quando eu voltei com fome. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu olhei para a Ju e falei: ei, macho, bora comer um baião e encher esse bucho? Falei assim ou não? Não falei, mas lá no Ceará, você descobre que é normal chamar a mulher de macho. Ela fala de macho, né? E você começa a pegar essas coisas. Eu não falei isso para a Ju, mas fiquei com o sotaque um pouquinho arrastado. De mais ou menos um mês que eu passei fora. É interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque nós cuidamos dos jeitos das pessoas que estão ao nosso lado. Quem é casado sabe bem disso que eu estou falando. E isso acontece naturalmente. Por exemplo, quando você vai ensinar o seu filho a falar, você fica dando aula de gramática para ele? Como é que seu filho aprende a falar? Falando. Na verdade, ele está ouvindo você e ele vai te copiando, ele vai te imitando. A criança naturalmente vai falar a língua dos seus pais. Você não vai ter uma criança que aprende sozinha, fala inglês dentro de casa, você falando português. Não vai acontecer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque com Jesus é da mesma forma. Nós seguimos os seus passos. Nós somos imitadores de Cristo. Nós olhamos o que o Senhor faz e fez, e nós o imitamos. Seguir a Jesus é isso. Isso extrapola boas condutas. Isso fala também de uma entrega. E este é o tema de hoje. O discípulo de Jesus é aquele que se entrega. Viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fez, é um convite à renúncia e à abnegação. E eu digo convite porque o Senhor começa exatamente assim. Repare no versículo 24, ele diz assim: se alguém quiser, diga se alguém quiser. Ninguém é obrigado. É se você quiser. É um convite de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser caminhar perto de mim, este precisa de renúncia e abnegação. E como as ovelhas escutam a voz do seu pastor, você aí, ovelhinha de Cristo, é convidado a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Vamos entender o que é isso hoje. Negue-se e tome a cruz. Vamos tentar entender o que é negar. Qual que é o contexto disso aqui? Jesus acabou de anunciar pela primeira vez que irá morrer. Repare bem, a primeira vez que ele fala aos seus discípulos que ele vai morrer. E neste momento ele faz um convite aos seus discípulos a morrer também. A morrer com ele, morrer para si mesmo. Essa é uma das declarações mais fortes de toda a Escritura. Isso define o que é ser cristão. Ser cristão é morrer para si mesmo. E se nós quisermos seguir a Jesus, nós precisamos sim experimentarmos um caminho de negar a nós mesmos. Muitas vezes isso vai implicar em renúncia e humilhação. Olha o que eu estou dizendo. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Muita gente confunde o que é negar a si mesmo. Por isso preste bastante atenção. Eu vou começar dizendo o que não é negar-se. Preste bastante atenção. Negar-se a si mesmo não é simplesmente uma aniquilação dos seus desejos. Não é isso. Imagina um lugar que você tem vontade de conhecer. Fecha os olhos aí. Pensa que você está nesse lugar. Está de férias. Agora vamos negar a si mesmo. Você não vai nesse lugar. Você não pode ir nesse lugar. Por quê? Porque você tem que negar a si mesmo. Isso é negar a si mesmo?
Negar a própria vontade é isso? Quem gosta de picanha aqui? Não pode mais comer picanha, Matheus. Tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Quer casar? Não, negue a si mesmo. Viva só. Quer ir para a praia? Não, negue a sua vontade. Gaste todo o dinheirinho que você guardou nas férias e vai tomar água de coco. Diga, porra, essa vai ser a sua negação. Isso é negar a si mesmo. Eu fico imaginando Deus olhando as pessoas fazendo isso, anulando as próprias vontades. E Deus olhando e falando, eu criei todas essas coisas para vocês usufruírem, e vocês estão falando que isso é contra a minha vontade. Muitas pessoas não entendem que Deus nos criou seres que desejam, seres que têm vontade. Isso faz parte da natureza de Deus em nós. Nós somos seres, eu vou resumir nesta palavra, desejantes. É verdade. Mas nós somos seres que têm desejo. Por isso, você quer comer? Coma para a glória de Deus. Quer ter um relacionamento? Se relacione para a glória de Deus. Quer viajar? Viaje para a glória de Deus. Ou seja, se divirta para a glória de Deus. Dê risada para a glória de Deus. Pete, leva sua mãe no barulho para a glória de Deus. Pode levar, irmão. Não tem problema. Por quê? Porque negar-se a si mesmo não é suicídio existencial. Negar a si mesmo gera uma ação e não uma aniquilação. Eu vou repetir, vou cuidar você repetir comigo. Diga assim: negar a si mesmo gera uma ação e não uma aniquilação. É isso mesmo. Negar a si mesmo tem a ver com tirar tudo da frente para se chegar a Deus. Negar a si mesmo tem a ver com tirar da nossa trilha aquilo que nos impede de se achegar a Deus. E ainda mais, negar a si mesmo diz respeito a dar a vida pelos nossos irmãos. Tem um texto que tem falado muito ao meu coração, que é 1 João 3,16. Eu tenho me lembrado constantemente desse texto, que diz assim: nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha que chamado poderoso a negar-se. Jesus negou a sua vontade, se entregou. E você é convidado a seguir os passos de Jesus, dando a vida pelos seus irmãos. Negar-se tem a ver com o outro. Negar-se não é deixar de comer picanha, repare bem, mas é ter coragem muitas vezes de falar: eu não vou comer picanha sozinho. Eu vou comer 2 bistecs para contemplar o meu irmão que não pode comer. Isso é negar-se. Você conhece a história dos irmãos morados? Esta semana eu estava lendo um pouquinho sobre a história dos irmãos morados. É uma história muito legal. Quem conhece os irmãos morados? São os pastores? Beleza? Então pesquisei. Mas os irmãos morados, eles ouviram falar de algumas ilhas. Ilhas estas que tinham algumas plantações e que todo o serviço era realizado por mão de obra escrava. E eles ouviram dizer que esses escravos nasciam naquela ilha e morriam naquela ilha. E o evangelho não era pregado naquele local. E os senhores, donos daquelas propriedades, não deixavam entrar missionários. E quando eles ouviram falar disso, a atitude deles foi o quê? Se venderem como escravos para poderem pregar o evangelho naqueles lugares. Olha que loucura. Eles deixaram tudo para trás. Deixaram conforto, deixaram família, às vezes deixaram emprego, e mais do que isso, eles se venderam como escravos. Gente, você consegue imaginar o tamanho da dor de ser um escravo? Mas eles fizeram isso por quê? E aqui que está o grande lance. Por quê? E negar-se tem a ver com o porquê. Porque eles queriam pregar a palavra de Deus. Eles queriam que o evangelho avançasse. Isso é negar-se. Negamos a nós sempre uma atitude de amor ao próximo e amor a Deus. É uma ação, não uma aniquilação. Negar a si mesmo não é calar dentro de si todas as suas vontades. Não. É você ter a vontade de fazer a vontade de Deus acima de todas as outras. Isso é negar-se. Eu olho para Jesus e eu vejo um homem que
gostava de estar ali nos jantares, um homem que gostava de bater papo. Jesus parece que gostava de sentar na mesa, contar histórias. Eu olho para um homem que estava sempre em peregrinação, vivendo com gente, vivendo a vida. Jesus não estava trancado em seu quarto, ele não estava com medo, não, ele estava vivendo a vida. Mas esse mesmo Jesus, ele era capaz de se afastar de toda a multidão, de passar longos períodos em jejum, dividir o pão que às vezes não era muito com quem estava no seu lado. Por quê? A resposta é uma só: por amor. Diga: por amor. Negar-se é um ato de amor. Olha para Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vamos entender o que é tomar a sua cruz. O que é carregar a cruz? O que é carregar a cruz? Eu vou começar dizendo o que não é. Vamos lá. Repare bem. Quero que você responda no teu coração aí. O que você acha que é carregar a cruz? Pensa aí. O que é tomar a sua cruz? Agora fala baixinho para quem está do seu lado, se tiver intimidade. Eu acho que é isso. Não vou expor não, tá? Eu estou fazendo essa dinâmica porque muita gente entende errado o que é carregar a cruz. E eu quero já cortar pela raiz o principal erro. Carregar a cruz não é consequência do nosso pecado. Vou repetir. Carregar a cruz não é consequência do nosso pecado. Muita gente acha que carregar a cruz é um preço que nós temos que pagar porque nós pecamos. Ou seja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu estou pagando. Outras religiões, espiritualidades chamam de karma. Esse é meu karma. E eles fazem um paralelo dizendo: esta é minha cruz. Eu fiz isto ou aquilo e agora estou pagando por isso. Esta é minha cruz. Nesse sentido, a cruz é uma punição por causa do pecado. E gente, nesse sentido eu já ouvi tanta besteira sendo pastor. Minha esposa é minha cruz, meu marido é minha cruz, vou ter que carregar essa cruz o resto da vida. O meu filho se tornou com droga, meu filho desviou, essa é minha cruz, é a consequência que eu vou ter que lidar porque eu errei como pai. Esta doença que eu estou vivendo aqui, essa é a minha cruz para pagar. Deixa eu deixar bem claro: preço pelo pecado é um só: morte. 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 Não adianta fazer sacrifício, não adianta pagar promessa, não adianta andar de joelho, dar chicotada nas costas. Preço pelo pecado é morrer. E a boa notícia é que Jesus morreu em nosso lugar. Você crê nisso? Então dá glória a Deus bem forte. Meus irmãos, na cruz Jesus pagou todos os pecados. Todos, absolutamente todos. Nós não temos que carregar cruz nenhuma para pagar os nossos pecados. Por quê? Porque o meu e o teu pecado estão pagos, completamente pagos. Imagina que tem um pão na padaria lá. Jesus foi lá, comprou o pão. E aí fala: moço, vai lá pegar o pão. Você precisa pagar de novo, moço? Por quê? Porque está pago, já está pago. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Nós não temos que pagar absolutamente nada. Nós não temos que lidar com nenhum tipo de punição. O apóstolo Paulo vai dizer que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Gente, imagina que tem um dicionário. Sabe uma palavra que você tem que riscar desse dicionário na tua vida? Culpa. O cristão não carrega culpa. Por quê? Porque não há mais condenação. Foi cancelado. Não há mais nada. Já está pago. Não tem que ter processo, não tem que ter ninguém falando: você fez isso, você fez aquilo. Já foi pago. Quem já errou na vida aí? Quem já pecou? Quem pecou hoje? Ó, galera. Estou brincando. Os caras foram de bala. Está pago. Esse pecado de hoje está pago. E você quer saber de uma boa nova? O de amanhã também.
Jesus foi morto de uma vez por todas. De uma vez por todas. O preço já foi pago. Vai lá e pega o pão, meu irmão. Vai lá e pega o pão, já está pago. Vai e pega o pão. Vive a vida. Joga a culpa para trás e olha para frente. Você entendeu isso? Não tem que carregar cruz por causa do nosso pecado. Não há nenhuma condenação, não há nenhuma punição. Mas então, o que é carregar a cruz? Porque eu e você devemos carregar uma cruz. O que afinal de contas isso quer dizer? Deixa eu explicar algo para vocês. Jesus carregou a nossa cruz. Aquela cruz é nossa. Nós deveríamos estar sofrendo as consequências do nosso pecado. Mas as consequências caíram sobre Jesus. Ele morreu por nossa causa. Por isso, tomar a cruz e seguir os passos de Jesus. Para resumir, eu vou resumir 2 tópicos, mas o primeiro deles é amar como Ele amou. Amar como Ele amou. Lembra que eu falei que negar-se a si mesmo é um ato de amor? Tomar a cruz é dar a vida em amor. Olha que João 3,34 diz, Jesus diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vou dizer novamente, Jesus nos ordena a amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E a pergunta que eu lhe faço é: como Deus nos amou? Como é que Deus te amou? Como é que foi o amor do Senhor por você? É um amor de cruz, é um amor sacrificial. Nós devemos amar os nossos irmãos sacrificialmente. Esse é um convite de Jesus a pensarmos menos em nós mesmos e a lutarmos contra o nosso egoísmo, contra o nosso egocentrismo. Lembra-se da história dos moráveis? Foi isso que eles fizeram, eles se entregaram. A questão é, nós vivemos atrás dos nossos sonhos o tempo inteiro, nós vivemos atrás do nosso dinheiro, nós vivemos atrás de satisfazer os nossos desejos, resolver os nossos problemas, nós queremos resolver a nossa espiritualidade, a nossa emoção, precisa estar saudável, o nosso físico. O tempo inteiro a gente está olhando para nós mesmos. Tem problema olhar para nós mesmos? Não tem, se você não seja o centro da tua existência. O que a gente precisa é nos libertar da escravidão do nosso próprio eu. Isso é tomar a cruz. E a pergunta que eu faço para vocês é: será que há espaço na nossa agenda para chorar com os que choram? E eu prego isso para vocês, pregando para mim. Será que a gente consegue olhar para os irmãos moráveis e entendermos também que nós somos missionários e que a gente está cuidando dos nossos? É o tempo inteiro a minha casa, a minha esposa, a minha vida. Será que não cabe o meu irmão, o meu próximo, o reino de Deus na nossa agenda? Que vida é essa que a gente está vivendo? Será que não conseguimos entender que fazer missão, e sim, olha para a pessoa do teu lado, é um missionário, é uma missionária, entenda isso. Será que a gente não consegue entender que missão tem a ver mais com obediência do que conforto? Que às vezes a gente tem que obedecer porque é assim que tem que fazer. E eu não estou falando isso para você abrir mão da sua vida e ser vendido como escravo. Se Deus mandasse fazer isso, faça também. Mas eu estou querendo que você entenda que você é escravo de Cristo. E como escravo de Cristo, às vezes você vai ter que abrir mão do conforto, da sua rotina, da tua agenda, da tua televisão, do teu jogo no Corinthians, do teu futebol com os amigos, do teu videogame, para fazer missão, para dar a vida. Sacrifício. Sacrifício. Entenda isso, meu irmão. Sacrifício. Se a tua vida está muito cômoda, tem alguma coisa errada. Sacrifício. Eu não sei qual o peso da tua cruz, mas eu digo para você: pegue e vá. E vá sem olhar para trás. Os discípulos de Jesus são aqueles que tomam a cruz e se entregam completamente. Amém? A cruz, meus irmãos, é um instrumento de morte. Deixa eu explicar isso para vocês. A cruz expressa o ódio do mundo pelos filhos de Deus. É isso que a cruz representa. Ela representa morrer para nós mesmos. É uma entrega total. Os discípulos de Jesus
são aqueles que se entregam por amor. São aqueles que se entregam por amor. Esse texto de João é maravilhoso, porque Jesus completa esse texto e traz uma luz maravilhosa ao que ele está falando. Ele diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. E ele repete, que também vos ameis uns aos outros. E aí, poderosamente ele diz assim: nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que poderoso. As pessoas olham lá de fora, está falando todos. As pessoas que não são cristãs reconhecem que você é cristão, porque você ama o seu irmão. As pessoas veem o ambiente de um ao outro e falam: ó, esses aí são discípulos do Cristo crucificado. Esses aí sabem da vida mesmo. Esse é o poder do amor. Testemunhar que Cristo é poderoso, que Cristo é o Deus do amor. Amém? Mas como eu estava dizendo, a cruz, ela expressa o ódio do mundo. E há um sofrimento por ser cristão. Isso também fala sobre tomar a cruz. A nossa recusa em se conformar com este mundo trará consequências. Ou seja, andar com Cristo envolve necessariamente compartilhar sua humilhação. A nossa obediência deve ser alegre, deve ser voluntária, deve ser contínua. Mas se essa obediência resultar também em vergonha, em sofrimento, em acusação, em perda, nós não devemos nos acovardar, meus irmãos. O sofrimento pelo Evangelho faz a gente ser mais parecido com Cristo. Essa semana um menino me ligou, e ele é um líder, ele é jovem, mas ele é um líder. E ele me ligou e falou: líder, cara, estou sendo humilhado, não estão me respeitando. E ele abriu o coração assim, ele estava bem indignado mesmo. Aí eu falei: que bom, você está ficando cada vez mais parecido com Cristo. E ele não esperava essa resposta. Aí ele falou: nunca tinha pensado nisso. Eu falei: pois é, quando a gente passa por esse tipo de situação, pelo nome do Senhor, a gente se lembra que Jesus sofreu muito mais que a gente. Não tem problema. Se você já morreu para si mesmo, você não precisa de advogado para defender sua reputação. Você já morreu. Paulo diz: Cristo vive. Cristo vive. O resto eu considero como perda. Como perda. Eu lembro que o Spurgeon citou uma vez em um dos seus sermões, eu não lembro certinho como ele citou, mas ele diz assim: o nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, e nós nos achamos dignos de ter os melhores travesseiros do mundo. É muito louco isso. Nós estamos correndo todo dia atrás de ter um travesseiro mais confortável. Todo dia. A gente protege os nossos de tudo que pode tirar do nosso conforto. E a gente esquece que o nosso Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça. Se pareça mais com Cristo. Tome a sua cruz. Deixe tudo para trás. Tudo que te impede de viver os planos de Deus, deixe para trás. Porque essa é a verdadeira vida. E aí Jesus continua. Isso é poderoso. Olha o versículo 25. Diz assim: pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Algumas versões vão trazer isso como alma. Quem considera tudo como perda para seguir a Jesus, este achará a verdadeira vida. Este achará. Este achará um grande tesouro. Ironicamente, no reino de Deus, quem perde a vida é quem acha a vida. Ou seja, quando você entrega tudo, é que você ganha tudo em troca. E é neste momento que nós percebemos que aquele tudo que a gente entregou era nada, porque a recompensa é muito melhor.
Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Feche seus olhos. O que você sonha? O que você sonha? O que você batalha todo dia? É um carro novo, uma casa mais bonita, um relacionamento matrimonial mais tranquilo, saúde emocional, uma conta bancária mais gorda, quem sabe? Abre seus olhos. E se você pudesse ter tudo isso que você pensou, tudo isso, em troca de apenas uma coisa, a tua alma, a tua alma. Você entrega a tua alma e ganha tudo em troca. Você entrega a tua alma e recebe um casamento perfeito. Você entrega a tua alma e recebe uma coisa maravilhosa, gente. Você entrega a tua alma e você acorda a sua conta, você não precisa mais trabalhar o resto da vida. Você entrega a tua alma e o Palmeiras ganhou 1 milhão. Você entrega a tua alma. Os caras estão considerando. Você entrega a tua alma. E aquele teu problema de saúde grave, aquela dor que te incomoda, os filhos que você tem lutado, você entrega a tua alma. E todo mundo fica muito feliz entregando. E aí, vamos uma troca? Quem quer fazer essa troca hoje? Dar a alma. Ninguém quer dar a alma? Pois é. Esse negócio não é um negócio que vale a pena. A questão é que a gente não reflete sobre isso. O Senhor valorizou as nossas almas a ponto de derramar o próprio sangue. O valor de uma alma não pode ser estimado com todas as riquezas deste mundo. O valor de uma alma não pode ser expressado em todos os prazeres deste mundo, em todas as conquistas que este mundo pode oferecer, que a paz deste mundo pode oferecer, que o conforto deste mundo pode oferecer. Nada é mais valioso que uma só alma. Repare no que eu estou dizendo. Um homem que não tem Cristo não tem nada. Um homem que não tem Cristo não tem nada. Nada pode ser comparado à vida eterna. Absolutamente nada. E nesta noite eu quero te fazer um convite. Eu estou encerrando. Eu quero te fazer um convite a uma entrega. Eu não sei o que você pode entregar hoje, mas eu quero que você faça uma entrega. Eu quero que você faça uma entrega. Eu gostaria que você desse um passo de fé. Feche teus olhos. Quero que nesse momento você fale com o Senhor. Eu não sei qual é a entrega. O que você está falando, menino? Você quer dinheiro? Eu não quero dinheiro. Eu quero que você olhe no fundo do teu coração e veja o que te impede de servir a Deus. O que tem te impedido de servir a Deus? E repare que na maioria das vezes isso será camuflado no teu coração como uma coisa boa. É o tempo da minha família. É o sustento que eu preciso levantar para a minha casa. São os meus filhos. São os meus compromissos ministeriais. Ou ainda, é que eu estou batalhando, pastor, para comprar isso e aquilo. Pastor, eu não consigo abrir mão dos meus compromissos que eu tenho com os meus amigos. O que você pode entregar ao Senhor hoje? Tem alguma coisa que está te impedindo de ser um melhor missionário, de ser uma melhor missionária?
Por que você tem enterrado os teus talentos? Por que você tem enterrado os teus dons? Por que você tem tapado os teus ouvidos para não ouvir a voz do Senhor, a vocação do Senhor sobre a tua vida? Por que você tem se escondido atrás de cercas que você mesmo criou? Por que você não tem conseguido lidar com os desejos do teu coração? E tudo não pode sair do teu controle, tem que ser assim mesmo. Hoje eu tenho que entregar ao Senhor e falar: Senhor, me ajuda nisso. Como um passo de fé, Senhor, coloca isso nas tuas mãos. Eu quero servir a Ti mais e melhor. Eu quero ter mais disposição para servir a Ti. Eu quero ter mais disponibilidade para servir a Ti. Eu quero viver aquilo que o Senhor falou, que se nós vivermos e buscarmos a Tua justiça e o Teu reino em primeiro lugar, o Senhor vai cuidar das outras coisas. Eu quero cuidar menos das outras coisas, eu quero dedicar menos tempo às outras coisas. Eu quero que o primeiro lugar que seja o Senhor. E por isso eu quero abrir mão. Por isso eu quero renunciar. Por isso eu quero abnegar. Eu quero servir melhor. Eu quero que essa seja a tua oração. Se você entendeu isso, eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar para vocês. Todos nós podemos entregar algo ao Senhor. Todos nós. Com aqueles homens que se venderam como escravos, deixaram tudo para trás, para ter uma vida que aos olhos do mundo é uma vida desgraçada. Uma vida de dor, uma vida de renúncia, uma vida de tortura, uma vida de trabalho sem recompensa, uma vida de exploração. A palavra de Deus diz que eles encontraram a verdadeira graça. A palavra de Deus diz que aquele que perder a vida, este a ganhará. Esses tiveram a verdadeira recompensa. Esses experimentaram o verdadeiro tesouro. Senhor, nós somos pequenos. E o nosso coração muitas vezes deseja tantas e tantas coisas. Os nossos olhos são obscurecidos. Nós não conseguimos enxergar o caminho que estamos trilhando. E muitas vezes, nessa escuridão, os nossos passos nos levam para longe de Ti. Mas nesta noite, nós estamos aqui, neste lugar, dando um passo de fé, dizendo: eu quero estar mais perto de Ti. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua vontade. Nós queremos o que o Senhor quer. Desperta-nos, abre os nossos olhos para contemplar a verdadeira vida. Nesta noite, nós estamos aqui, Senhor, querendo negar a nós mesmos, tomar a cruz que precisamos tomar. E fazemos isso com convicção, porque sabemos que esta é a verdadeira vida. É nesta decisão que está a verdadeira alegria. É nesta decisão que está a tua presença. Senhor, nós queremos negar a nós mesmos e pedir que o Senhor nos ajude a abrir mão daquilo que nos impede de amar mais a Ti. Abrir mão daquilo que nos impede de amar, de cuidar, de suportar, de acolher o
nosso irmão. Ajuda-nos a sermos menos egoístas. Quebra a nossa soberba. Nesta noite nós tomamos a cruz. Para alguns, mais uma vez. Porque nós queremos continuamente, enquanto estivermos aqui na terra, andar como Cristo andou. Nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Nós sabemos que lidaremos com sofrimento, perseguição. Sabemos que os nossos filhos sofrerão perseguições ideológicas. E quem sabe, em um breve tempo, até mesmo perseguições militares, não sabemos. Mas, Senhor, nós tomamos esse fardo sobre nós. Nós somos o teu povo. Nós somos do exército vitorioso. Nós sofremos, sabendo que a vitória é nossa, que a vitória já foi conquistada. E nesta hora, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti a nossa renúncia, a nossa abnegação, para nos posicionar neste exército, para Te servir melhor, para Te servir com mais intensidade, com maior entrega, com maior comprometimento, com maior tempo, Senhor. Os cristãos têm reclamado que falta tempo. Para onde está indo o nosso tempo se não for para Te servir? Quebra essa tolice. Quebra a burrice que toma a nossa mente. E achar que estamos no controle das nossas vidas. Mostra que nós corremos para nós mesmos, para viver para Ti. Nós não somos Senhor do nosso tempo, Tu é. Nosso tempo pertence a Ti. E que ele seja usado para os Teus desígnios, para o Teu propósito, para a Tua glória. Nós entregamos o nosso tempo a Ti, Senhor. Entregamos a nossa rotina a Ti, Senhor. Nossa rotina de trabalho, a nossa rotina com os nossos filhos, a nossa rotina de lazer, nós entregamos a Ti, Senhor. E queremos viver isso para a Tua glória. E que isso não tome o propósito, a vocação, os sonhos do Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Nós entregamos nesta hora. Cada um dos meus irmãos, eu sei que está fazendo uma renúncia, um comprometimento aqui, Senhor. Que assim seja, que o Senhor receba isso como uma adoração, que o Senhor receba isso como um passo de fé. Nós te amamos, Senhor, e não queremos amar só de palavra, porque aquele que ama de palavra, na verdade, não ama de verdade. Mas que nossas atitudes, elas realmente contemplem a glória e honra do nosso Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.